Hello, aluninho! Tudo bem com você? Bem-vindo à nossa primeira atividade de Reading and Listening. Antes de mais nada, eu preciso explicar o que são essas atividades. A gente precisa estudar gramática, a gente precisa estudar vocabulário, mas a gente também precisa de uma coisa chamada exposição, porque sem exposição a gente não internaliza os sons, a gente não internaliza a língua. E eu preciso que vocês comecem a estar mais em contato com o inglês. Então, eu estou desenvolvendo uma série de atividades que vão ficar aqui no Learning Center para que nós façamos juntos, mesmo que à distância, beleza? Essas atividades práticas, elas vão ser ou de leitura e de escuta, reading and listening, ou elas serão de speaking and writing, fala e escrita. Eu dividi as habilidades da língua em duas maneiras: as habilidades passivas, aquelas habilidades em que a gente recebe informação, mas a gente não necessariamente produz linguagem, né? Não produz comunicação. E as habilidades ativas, que são habilidades como a fala e a escrita, em que eu preciso produzir alguma coisa. Então a gente vai ter esses dois treinos, tá bom? O ideal é que você consiga fazer um por semana, pelo menos, aluninho. Você vai ver que é bem rapidinho. Hoje a gente vai ler um livrinho chamado Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Com certeza você conhece essa obra que é Alice no País das Maravilhas. Aqui, ó, Alice in Wonderland. Vamos repetir comigo mais uma vez. Alice in Wonderland. A ideia desse material, pessoal, é que vocês leiam em voz alta o texto que está aqui na minha tela enquanto vocês me ouvem lendo, ok? Seria também interessante que vocês gravassem a própria leitura enquanto vocês estão lendo em voz alta junto comigo, para que depois você compare a pronúncia dos dois vídeos. Isso é muito importante, tá? É assim que a gente começa a ficar mais confortável falando inglês, porque a gente já se ouve falando inglês, então não fica tão desconfortável quando a gente tem que falar. Beleza? Vamos começar? Let's get started. Primeiro eu vou ler o livro todo em inglês, depois eu vou voltar lendo, repetindo, traduzindo, tá bom? Vamos lá, let's start. Leia junto comigo, aluninho. Vamos lá, let's go. Alice is resting under a tree with her cat. She's bored because nothing interesting ever happens to her. Suddenly, she sees the strangest thing: a talking rabbit with a watch. I'm late for a very important date, he keeps repeating. He runs past Alice and then into a hole in the ground. Alice jumps inside the hole and arrives at a small door. Through the keyhole, she sees the rabbit in a beautiful garden. But she is too big to fit through the door and she starts to cry. As she cries, she becomes smaller and smaller until she ends up in a river of tears. Alice swims to the door to the garden and she meets a mouse and a dodo bird, also swimming towards the door. They finally land in a beautiful garden. The mouse and the dodo bird say goodbye and disappear. Alice sees the white rabbit and follows him inside the house. She drinks water from a bottle and grows as tall as a tree. The rabbit gives Alice a piece of cake that makes her small again. The rabbit runs off to the garden again, and Alice runs after him. As she runs through the flowers and the trees, she sees an enormous mushroom. Sitting on the top of the mushroom, she sees a rather large blue caterpillar. The caterpillar looks at Alice and asks, "Who are you? Where are you going?" Alice tells the caterpillar her name and asks about the white rabbit. She continues walking down the path and suddenly sees a huge cat with a grin on his face. Alice inquires about the white rabbit, and the grinning cat tells Alice about a tea party. "Everyone is at the Mad Hatter's tea party," he says. Alice arrives at the party and she meets the Mad Hatter.
and the March Hare. They both wear large hats. The Hatter asks Alice why she does not wear a hat. Alice decides it's time to go because she has no hat. Alice arrives back at the beautiful garden. 3 cards are painting the roses red. Why are you painting the roses red? Asks Alice. The queen hates white roses. We have to paint them red or she will chop off our heads. Alice hears loud trumpet sounds and sees the queen entering the garden. The queen looks very angry and shouts, "Off with her head!" Alice is about to answer the queen, but she sees the white rabbit running towards her. "Wait!" shouts Alice. "Where are you going?" The rabbit runs toward a hole in the ground, and Alice follows. She begins to fall and fall and fall. Alice wakes up under a tree next to her cat. Alice shakes her head and says, "What an exciting adventure! It was all a dream." Muito bem, aluninho. Agora que você já treinou comigo, nós vamos trabalhar o significado do texto, ok? Vamos lá. Você que me conhece já, que é meu aluno, você sabe que eu não gosto muito de traduções. Então, nós vamos traduzir o texto juntos, tentando dar uma equivalência, tá? Tentando fazer você entender a ideia e não a tradução palavrinha por palavrinha, porque isso não funciona. Mas vamos lá, ó. Alice is resting under a tree with her cat. A Alice está descansando debaixo de uma árvore com o gato dela. Lembra que dela, dele, meu, sempre vem antes da coisa, né? Meu gato, my cat, o gato dela, her cat. Ela está chateada. She is bored. She is bored because nothing interesting ever happens to her. Ela está entediada porque nada interessante acontece com ela. Essa frase ficaria bem entendida de uma maneira: nada de interessante nunca acontece com ela, ok? Mas as estruturas são diferentes. Nada de interessante nunca acontece com ela. Suddenly, she sees the strangest thing. De repente, suddenly, ela vê uma coisa imensa, the greatest thing, a maior coisa do mundo, the greatest, the strangest, mentira, a coisa mais estranha do mundo. A talking rabbit with a watch. A talking rabbit, um coelho falante com um relógio, with a watch. I'm late for a very important date. Estou atrasado para uma data muito importante ou para um encontro muito importante, porque date tanto pode ser data quanto pode ser encontro. He keeps repeating. Ele continua repetindo. He runs past Alice and then into a hole in the ground. Ele corre pela Alice, então ele passa correndo pela Alice, e então ele entra em um buraco, hole, no chão, in the ground. Alice jumps inside the hole. A Alice pula para dentro do buraco and arrives at a small door. E chega até uma porta pequenininha. Through the keyhole, pelo buraco da fechadura, keyhole, she sees the rabbit in a beautiful garden. Ela vê o coelho em um jardim bonito. Lembra que em inglês os adjetivos vêm antes de substantivos, né? But she's too big to fit through the door. Mas ela é muito grande para passar pela porta. A porta é pequenininha. And then she starts to cry. E ela começa a chorar. And as she cries, she becomes smaller and smaller. Enquanto ela chora, ela se torna, becomes, menor e menor. Smaller and smaller. Cada vez menor. Until she ends up in a river of tears. Até que ela acaba em um rio de lágrimas. A river of tears.
Porque ela ficou tão pequenininha e ela estava chorando, então ela escorregou pelas águas, pelas lágrimas dela que formaram um rio, porque ela estava muito pequenininha. Alice swims to the door, to the garden, and she meets a mouse and a dodo bird. A Alice nada até a porta e até o jardim e ela encontra um rato e um dodo bird, um passarinho dodo. Eu não sei a tradução disso, eu esqueci, mas eu sei a imagem do passarinho. Joga lá no dodo bird no Google e você vai ver que passarinho que é esse, dodo bird. Ela também encontra então um ratinho e esse pássaro, Dodo, também nadando em direção à porta, also swimming towards the door. They finally land in the beautiful garden. Eles finalmente aterrissam, chegam à terra firme. Aterrissa não, né? Aterrissa para estar voando. Chegam até a terra, porque eles estavam nadando num rio. Então eles chegam até a beira do lago, do rio, que seja. They finally land in the beautiful garden. Eles finalmente entram nesse jardim bonito. The mouse and the dodo bird say goodbye and disappear. O rato e o dodo bird dizem adeus e desaparecem. Disappear. Alice sees the white rabbit and follows him inside his house. A Alice vê o coelho branco e segue ele para dentro da casa. She drinks water from a bottle and grows as tall as a tree. Ela bebe água de uma garrafa e cresce tão alta quanto uma árvore. Então ela fica tão alta quanto uma árvore, de repente. The rabbit gives Alice a piece of cake that makes her small again. O coelho dá para Alice um pedaço de bolo que faz com que ela fique pequena de novo. The rabbit runs off to the garden again and Alice runs after him. O coelho corre para o jardim de novo e a Alice corre atrás dele. As she runs through the flowers and the trees, she sees an enormous mushroom. Então, enquanto ela corre pelas flores e pelas árvores, ela vê um marshmallow enorme, gigante, enormous mushroom. Sitting on the top of the mushroom, sentada em cima do mushroom, do marshmallow não, cogumelo, gente, não é marshmallow, é cogumelo, porque marshmallow não tem na natureza. Mas, então, voltando, cogumelo. Sentada em cima do cogumelo, she sees a rather large blue caterpillar. Ela vê uma caterpillar, uma lagarta, ainda muito maior do que o mushroom, muito maior do que o cogumelo. The caterpillar looks at Alice and asks. A caterpillar, a lagarta, olha para Alice e pergunta: Who are you? Quem é você? Where are you going? Onde você está indo? Alice tells the caterpillar her name and asks about the white rabbit. A Alice diz para a lagarta o nome dela, o nome da Alice, e pergunta, asks, sobre o coelho branco, the white rabbit. She continues walking down the path and suddenly sees a huge cat with a grin on his face. Ela continua andando pelo caminho, o caminho que ela estava descendo, e de repente, de novo, acho que é a terceira ou quarta vez que a gente vê essa palavrinha, vê um gato imenso, huge cat, com um sorrisinho na sua face, no seu rosto, com um sorriso no rosto. É aquele gato da Alice que tem aquele sorrisão. Alice inquires about the white rabbit. A Alice pergunta sobre o coelho branco. And the grinning cat tells Alice about a tea party, or party. E o gato sorridente conta para Alice sobre uma festa de chá que vai acontecer aí, a tea party. Everyone is at the Mad Hatter's tea party, he says. Todo mundo está na festa de chá
do chapeleiro maluco, the Mad Hatter. Everyone is at the Mad Hatter's tea party, he says. Alice arrives at the party and she meets the Mad Hatter and the March Hare. Então, a Alice chega na festa e encontra o chapeleiro maluco e a lebre. Quem já leu ou já viu o filme sabe que existe uma lebre. Lá, um coelhão gigante. They both wear large hats. Ambos usam chapéus imensos, chapéus grandes. The Hatter asks Alice why she does not wear a hat. O chapeleiro pergunta para Alice por que ela não usa um chapéu. A Alice decides it's time to go because she has no hat. A Alice decide que é hora de ir porque ela não tem chapéu. Alice arrives back at the beautiful garden. 3 cards are painting the roses red. A Alice chega de novo no jardim bonito. 3 cartas de baralho, estão pintando as rosas de vermelho. Why are you painting the roses red? Por que vocês estão pintando as rosas de vermelho? Asks Alice. Pergunta Alice. The queen hates white roses. A rainha odeia rosas brancas. We have to paint them red or she will chop off our heads. Nós temos que pintá-las de vermelho, pintá-las quem? As rosas, ou ela, a rainha, vai cortar nossas cabeças fora, chop off our heads. Alice hears loud trumpet sounds and sees the queen entering the garden. A Alice ouve sons altos de trombeta e vê a rainha entrando no jardim. The queen looks very angry and shouts, "Off with her head!" A rainha parece... Eu sei que você conhece o verbo look como olhar, mas ele também pode ser o verbo parecer. A rainha parece muito brava e grita, "Tirem a cabeça dela! Off with her head!" Alice is about to answer the queen, but she sees the white rabbit running towards her. Wait! Shouts Alice. A Alice está quase respondendo à rainha, mas ela vê o rabbit, coelho, o coelho branco correndo na direção dela. Espere! Alice grita. Alice shouts. Where are you going? The rabbit runs toward a hole into the ground, and Alice follows. She begins to fall and fall and fall. Onde você está indo? O rabbit, coelho, corre em direção a um buraco no chão e a Alice o segue. Ela começa a cair e a cair. Alice wakes up under a tree next to her cat. Alice shakes her head and says, "What an exciting adventure! It was all a dream." A Alice acorda debaixo da árvore, perto do gato dela. A Alice balança a cabeça e diz, "Ai, que aventura excitante! Que aventura excitante, animadora! Foi tudo um sonho. It was all a dream." Ok? Aluninho, trabalhe a sua pronúncia, trabalhe o vocabulário. Não adianta nada marcar a palavrinha e não usá-la numa frase. Porque se você não começar a usar palavrinhas novas que você aprendeu nessa liçãozinha de hoje, elas nunca vão sair do papel, entendeu? Então você precisa começar a utilizá-las. É isso. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo aprendido alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem para mim. Beleza?